Olá, sejam bem-vindos ao nosso 11º episódio e hoje estamos com uma convidada muito especial. Com apenas 29 anos, uma história de vida incrível, uma menina que veio de uma família pobre, começou a trabalhar em shoppings super humildes. Hoje, ela tem uma das maiores franquias do Brasil. Seja bem-vinda, Bianca. Ai, obrigada, gente. Obrigada, é uma honra estar aqui. Na verdade, eu estou muito feliz com o convite. Eu acho que é um projeto muito legal, muito incrível. Estou muito feliz de estar aqui. Bem-vinda! Obrigada. E também, pessoal, hoje nós estamos sendo patrocinados pela Vestindo Bebê, a maior outlet de roupas de bebê do Brasil, a Cristal Bela, especialista em molduras, e a FTP Contábil. Se você está cansado de pagar muitos impostos, procure essa contabilidade. Vamos lá, Bianca? Vamos. Bianca, é o seguinte, como começou essa trajetória? Você veio, trabalhou em shoppings humildes, como foi tudo isso? Conta pra gente. Ai, gente, é uma história curta, mas longa pela idade. Mas começou com 17 anos, foi meu primeiro trabalho. Então, eu comecei trabalhando de vendedora de shopping. E foi um shopping mais humilde, né? Então, eu comecei como vendedora e em um ano eu atingi para ser gerente. E aí, eu já comecei com 18 anos sendo gerente de loja. Então, já foi um super desafio. Eu já tinha que cuidar de funcionário, já tinha que cuidar de mercadoria, já tinha que pensar em várias ideias. E eu não tinha muita experiência, né? Era o meu primeiro trabalho. E com o tempo, eu fui melhorando, fui atingindo as metas e passando para lojas maiores. E cuidando de mais lojas dentro do mesmo grupo. E aos poucos, eu fui pulando de shopping em shopping até chegar no mercado de luxo, que foi onde eu comecei a mudar totalmente a minha cabeça. E falei, eu não quero mais isso, eu quero agora começar a trabalhar com o mercado de alta renda. E aí foi quando eu comecei a trabalhar para o mercado de luxo, para os shoppings mais altos. E com o tempo eu também me desenvolvi lá. E o tempo foi passando e eu fui vendo que, na verdade, eu queria mais. Na verdade, dentro de mim, né, eu sempre quis empreender, né? Com 19 anos, para falar a verdade, nesse primeiro grupo que eu trabalhei, eu quase convenci minha mãe de penhorar o apartamento que a gente tinha para comprar uma franquia. Nossa! Essa é boa vendedora. Com 19 anos? 19 anos. Eu falei, mãe, uma super oportunidade. Porque o meu antigo chefe tava dando uma oportunidade de empreender, tipo, no Paraná, uma franquia. Eu, mãe, a gente penhora o apartamento, eu compro essa franquia, vou para o Paraná e vai dar tudo certo. Obviamente, graças a Deus que minha mãe não deixou. Porque com 19 anos, né, o que eu ia fazer no Paraná? Desenvolver o quê? Mas a gente com essa cabeça empreendedora e querendo sair, sempre mudar, acaba querendo abraçar as oportunidades. Eu acho que isso que foi bom pra mim. Eu sempre tive essa visão de abraçar uma oportunidade, porque eu prefiro me arrepender pelo que eu não fiz do que pelo que eu fiz. Então, eu penso assim, poxa, eu não perdi essa oportunidade, como seria se eu tivesse ido? Então, foi assim que eu fui pulando de loja em loja também, conforme ele falava, olha, preciso de um gerente na loja tal. Você topa ir? Topo ir. Aí eu ia, é longe da minha casa, pega 2, 3 metrô, ônibus. Na época eu já tinha um carro, mas eu não era das melhores motoristas, mas às vezes eu não desbravava tão longe. Eu ia no metrô ali, organizadinho. E com o tempo foi passando, eu fui passando para outras lojas. Até que um dia eu atingi um nível bom e ele falou, olha, eu tenho uma oportunidade num shopping muito bom, que é o Shopping Iguatemi, que é um shopping de luxo. Eu falei, bom, vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. E, lógico, eu me impactei logo de primeira, porque os preços são muito altos de tudo. Então, eu percebi o que era o mercado de luxo. Era algo que eu realmente não conhecia na época. E aí, eu comecei a gostar. Porque eu pensei, o problema não é dinheiro, é só vender? Então, ótimo. Porque quando você está num shopping um pouquinho diferente, você tem que montar várias estratégias de vendas e que pode dar tudo certo e no final o cliente não tem dinheiro para pagar. Então, você pode conquistar, você pode chegar até ele, pode convencer ele, usar 300 cartões para pagar as formas de pagamento, mas pode não passar. No final, ele não tem como pagar. Então, eu sentia que todo o meu trabalho era jogado fora. Mesmo assim, eu fazia de tudo para vender. Então, eu panfletava com os vendedores, mesmo não sendo a minha função. Eu colocava tênis de brilhinho neles pelo shopping e fazia eles ficarem andando e conquistando as crianças para trazer para a loja. Então, eu tinha várias ideias com toda a minha equipe. Eles sempre foram muito unidos, né? Apesar de eu trocar muito as equipes, eu sempre busquei ficar sempre próxima de todo mundo. Porque eu acredito que um líder tá junto, né? Não tá separado. Então, eu tava junto. Vamos sair
entregando panfleto? Vamos junto. Vamos fazer isso? Vamos junto. E com o tempo, eu fui batendo as lojas, né? Até que eu cheguei no mercado de luxo. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que eu não queria mais ser gerente daquela loja, daquele grupo. Era muito pequeno, eu tinha coisas muito grandes ali. Eu falei, eu quero para esse lado aqui. Ganhava mais, obviamente, também, né? E aí, eu consegui, né? Eu migrei de uma loja para outra, uma franquia para outra, até que eu consegui entrar pro grupo. Então, quando eu entrei pro grupo do mercado de luxo, eu fiquei um bom tempo. E foi onde eu aprendi muito mais, né? Lógico que eu acho que tudo que eu aprendi mesmo de vendas veio lá de trás. Sim. Porque é muito fácil quando tá confortável, né? Quando tá desconfortável que vem o problema. Só tirar pedido. Tirar pedido é fácil. É só tirar pedido. É, exatamente. Por mais... E isso mesmo que eu ia até pontuar, porque assim, o meu primeiro trabalho foi numa loja de roupas. E eu tinha 16 para 17 anos. E aí eu falei, poxa, eu me vi numa situação que eu falei, não, eu não quero ser vendedora para sempre, não quero ficar nessa loja de roupa. Sim. Então, eu vou procurar fazer outra coisa. Foi quando eu ingressei na contabilidade. Mas o que é importante dessa sua história? Porque eu me vi numa situação que eu ia ser vendedora de loja para sempre, que eu não ia ter futuro nem crescimento. E você contando, parece que foi tudo muito simples. Mas não. Para você ser uma vendedora de loja, você abre mão de final de semana, abre mão de uma série de coisas. Então, assim, para chegar nessa loja de luxo que mudou sua mentalidade, você teve que construir muita coisa. E qual foi a sua virada de chave nessa construção? De não ser uma simples vendedora, de ser a vendedora que de fato fez a diferença para a loja? Então, na verdade, eu tinha esse mesmo sentimento que você. Eu não queria aquele mundo, aquela vida pra mim. Eu falava, Deus, onde eu errei? Eu não estudei, foi isso? Porque, infelizmente, tem um preconceito muito forte. Assim, se tudo der errado, você vira um vendedor de shopping. Exato. Vira um vendedor de loja. Só que não é tão simples ser um vendedor de loja. E não é tão simples aguentar. Porque foram 10 anos que eu trabalhei praticamente das 10 às 10, todos os dias. Então, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha Natal, não tinha Dia das Mães, não tinha Dia dos Namorados, não tinha nada. Então, todo Natal era muito triste. Porque eu chegava em casa no dia do Natal e eu dormia. O dia todo, assim, a virada, acordava para trabalhar de novo. Então, eram todos os dias trabalhando e isso acaba que vem um peso, né? Fora o preconceito, assim. Eu tenho uma irmã gêmea e a gente se adora, super idênticas e ela sempre trabalhou com outras coisas, né? Aí, teve uma época em que eu ganhava muito mais que ela, né? E as pessoas falavam assim, nossa, por que você não trabalha com a sua irmã trabalha? Por que você trabalha com isso? Nem dá dinheiro. E eu, gente, mas a minha irmã não tem nada. E as pessoas não veem você como uma pessoa que pode mudar aquilo, né? E nem você. Eu acho que dentro de você lá, você fala assim, essa é a minha realidade, né? Aí você vê um pessoal lá, 40 anos, 45 lá. O que você fez? Fiquei aqui, vim de uma loja, fui pra outra. E é isso. Então, aquilo era uma certeza que eu tinha. Eu não quero isso aqui na minha vida pra mim. Então, eu comecei a perceber que se eu não fizesse alguma coisa diferente de todo mundo, eu ia acabar ficando no mesmo lugar que todo mundo. Porque por mais que eu vendesse super bem, eu ia ficar lá. De lá eu ia passar pra gerência supervisor ali, mas eu não ia sair daquele ciclo. E eu não queria aquele ciclo. Eu sabia que eu era capaz daquele ciclo, mas eu não queria ele. Então, quando entrou na minha cabeça, não quero essa vida pra mim, não gosto disso, gosto de vender, gosto de falar com as pessoas, gosto de pensar muito, mas não aqui, né? Então, eu sentia também meu talento desperdiçado. Tipo, poxa, eu podia estar fazendo grandes negociações. Então, era muito difícil. E aí, foi quando me surgiu a oportunidade, mas assim, sempre martelando na minha cabeça. Não quero estar aqui, não gosto daqui, o que eu faço? Então, todos os dias eu chegava em casa triste, chegava chorando, tipo, eu não acredito, mais um dia. Porque eu não queria aquilo, já eram quase 10 anos e eu era muito nova. E eu nunca tinha feito outra coisa. Então, pra mim, eu tava presa, não tinha saída, não tinha como conseguir outra coisa. Quem ia contratar pra outra coisa, uma vendedora de shopping? Quem ia, por mais que eu tinha jeito de falar, eu tinha tudo, não faltava, né? Então, eu comecei a fazer uma faculdade totalmente diferente por fora, que foi finanças. Eu comecei a fazer outras coisas pra ver se eu conseguia sair. Mesmo assim, era difícil, porque o salário era complicado. Porque você vai falar, eu ganho tanto, porque eu já construí aqui um tempo, eu vou começar do zero em outra coisa. Sendo que aquele desejo de empreender, eu vou trabalhar de novo pra outra pessoa, será que eu vou gostar daquilo? E aí, sempre vinha na minha cabeça.
Até que um dia me surgiu uma oportunidade de empreender mesmo. E eu falei, bom, vou agarrar a oportunidade. Sei o que é? Não. Tenho ideia do que vai ser? Não. Tenho recursos? Não. Mas bora. Então, eu acho que essa vontade de querer mudar, que tá dentro da gente mesmo, não é ninguém que ensina, que foi aumentando e alimentando em mim. E aí eu percebi que eu não queria aquilo pra mim. E que eu ia ter que fazer alguma coisa diferente. Ô, Bianca, essa oportunidade do Grupo Iguatemi, como que aconteceu? Te convidaram porque viram o seu trabalho, você entregou um currículo, qual que foi? Foi network? Não, na verdade, como eu vendia muito bem, eu tinha isso dentro de mim, né? Eu sempre gostei de vender e atingir as melhores metas. Já era meu isso, assim, ninguém me ensinou, foi algo que eu, dentro de mim, queria o melhor. Então, assim, quanto que é pra eu ficar no primeiro lugar? Tanto. Então, e aí isso foi me levando até a melhor loja. Qual é a melhor loja do grupo? É a loja do Iguatemi, então eu quero ir pra lá. Então, quando eu cheguei lá, eu ficava de porta em porta, como eu morava dentro do shopping, com outros gerentes, conversando. E aí, como é que estão as coisas? E aí, uma loja do lado, né, eu comecei a conversar e ele falou assim, olha, aqui o vendedor ganha tanto, tem esses benefícios. Eu, até parece, aqui é shopping, você tá querendo me enganar? Essa vida há muito tempo. Só que eu comecei a perceber que o piso era diferente. E eu falei, bom, um vendedor tá ganhando mais do que eu como gerente, com toda a responsabilidade. Eu falei, não vai dar pra encarar. Só que eu já era gerente, né? Eu já tinha atingido aquilo. Eu já estava acostumada a liderar equipes. E eu falei, eu vou ter que sair. E vou ter que começar de novo para poder... Porque eu não era do mercado de luxo, né? Era novo para mim. E aí esse gerente me deu a primeira oportunidade. Falou, olha, se você quiser ser vendedor aqui. E eu falei, beleza, vamos. Porque eu falei, até aqui eu construí, mas me trouxe até aqui. Então, daqui eu tenho que construir de novo. E eu nunca tive medo de, vamos começar do zero, vamos tentar de novo. E aí foi quando eu comecei de vendedora. Então, eu comecei de vendedora na primeira loja, daí eu vi como é que era. E aí, foi passando um tempo, né? E como eu sempre vendendo mais, sempre atingindo mais metas, outros gerentes conversavam, né? E como eu já era gerente, eu conhecia também o pessoal. E aí, conforme ia surgindo oportunidades, eles iam me encaixando. Vem pra isso, vem pra aquilo. Até que um dia, uma das lojas que eu trabalhava, ela foi vendida pro Grupo Iguatemi. A loja não estava mais aguentando pagar os impostos dentro do shopping, pela exportação do produto, a mercadoria era cara. E ela decidiu sair do Brasil, não quero mais estar aqui. Só que o Iguatemi falou, não, como assim? Contratou, pegou a loja. Então, eu entrei pro grupo primeiro pela loja mesmo. E aí, eu comecei a trabalhar lá também. E aí, só que mesmo assim, o crescimento era bom. Já tava num negócio legal. Falei, não, o Iguatemi é um grupo muito top, né? Eu vou chegar longe. Só que dentro do shopping. Aí, eu falei, eu não quero mais isso pra mim. É todos os dias a mesma coisa. Todo dia é o mesmo céu, porque não é céu. Todo dia você dorme e acorda no mesmo horário. E você tem que ver a mesma coisa todo dia. Então, não tinha vida, literalmente. Não saía final de semana. E eu era muito nova, então eu não conseguia. Porque era muito cansaço, né? Era das 10 às 10. Então, eu não via o sol, não via o dia. Se choveu, se alguém falou, tá chovendo. Eu falava, nossa, era porque eu vi alguém molhado passando. Shopping você nem assim vê. mesmo. Você não vê nada, você fica, muito, muito travado. E aí, você come a mesma coisa todos os dias, porque a praça de alimentação é a mesma. Você tem que comer tudo isso todos os dias. Então, é uma rotina muito ruim. Por mais que a sua venda é diferente, o dia a dia é diferente, o cliente que entra... Porque eu acredito que a venda, ela é um momento que você tem que viver, né? Porque ele vai ser diferente em cada cliente. Mesmo assim, era ruim. Aí, foi quando eu tinha uma gerente, né? Que ela me incentivava a querer crescer dentro do grupo, né? E eu falava pra ela, olha, não dá. Ela, não, mas olha, eu tenho 30 e poucos anos, eu tenho um carro legal, eu tenho uma vida legal. E eu falei, mas eu não quero a sua vida. Eu não quero isso pra mim. Eu sei que é bom, mas eu não quero. Eu quero muito mais. Eu quero ser a pessoa que vem comprar aqui no shopping. Eu não quero ser a pessoa que serve a pessoa do shopping. Eu quero mais. Então, eu falei, não, eu vou querer mais e eu vou sair daqui. E acho que eles me conheceram mesmo pelo meu trabalho. Conforme eu fui vendendo, eu fui crescendo e eles foram me colocando. E aí, foi quando me surgiu a oportunidade de sair literalmente do shopping. Eu agarrei e falei, nossa, é uma luz no fim do túnel. E eu fui. Mas pode falar, Pri. Essa questão dela é muito importante porque tem muitos jovens que nos assistem e acham que não tem oportunidade e a única oportunidade é esse vendedor de loja de shopping. Mas o que diferenciou ela sempre fazer o melhor? Ela saber que ali era um lugar de passagem, não um lugar de permanência. Então, esse insight é muito poderoso. Porque não tem oportunidade, é de uma família simples.
Agarre, faça o seu melhor. A primeira que tiver. É, Exatamente, isso é faça o verdade. seu melhor e saiba que não é o seu lugar ali. E foi o que ela sempre buscou. Eu não quero estar servindo, eu quero estar comprando. E isso você foi desenvolvendo. Então, para chegar hoje em uma das maiores franquias, ela se desenvolveu, criou habilidades de vendas e hoje, com apenas 29 anos, está pronta. Sim, realmente. Não, mas é o que você falou. Eu acredito que essa ida pro shopping, ela empurra. Porque quando você não tem oportunidade, você vem de uma família mais humilde, você não tem um estudo, porque você é de uma escola pública, surge pra você assim, olha, você tem que trabalhar. Ah, eu quero fazer faculdade. Não, você não tem esse direito, você tem que trabalhar. Onde você vai trabalhar que é mais fácil? Ah, entrega um currículo num shopping, Sim. entrega ali, porque é fácil. Exato. E aí, eu tenho amigas, né, que obviamente não tinham a mesma realidade que eu. Então, elas estudaram, fizeram a faculdade que elas queriam, escolheram a profissão que elas queriam, não precisavam trabalhar. Inclusive, elas me visitavam no shopping direto. E aí, amiga, vamos almoçar juntas. Esse era o meu rolê. Almoçar com o pessoal no shopping, os meus próprios amigos, porque eles não precisavam, né? E eu precisava, porque meu pai saiu de casa quando eu era muito nova, quando eu tinha 7 anos. Então, a partir dos 17 anos, eu não trabalhava porque eu queria. Eu trabalhava porque eu tinha que sustentar a minha casa. Então, eu tinha minha mãe, eu tinha meus irmãos. Então, a gente tinha que dar um jeito. Eu e a minha irmã tinha que trabalhar. Não era uma escolha, né? Então, eu não tinha como dizer não para aquilo. E eu não tinha também capacidade para pensar em outra coisa. E eu vejo que hoje, por exemplo, um jovem que tem estrutura familiar, tem estrutura escolar e tudo mais, ele tem uma chance maior. Porque assim, o pessoal fala assim, olha, estuda porque você vai conseguir o estágio numa multinacional. As chances da pessoa crescer ali é muito grande, porque ela já entrou por um caminho bom. Só que para outra realidade não é assim que apresentam, né? Então acho que é o que você falou, as pessoas, os jovens, eles precisam muito pensar que existe outro caminho. Só que as referências mudam muito, né? O ambiente define a gente. Então na nossa cabeça fica, não, você tem que trabalhar, não, esse é o trabalho que você tem que ter, porque você não tem estrutura para outra coisa. E realmente você não tem estrutura para outra coisa, você não estudou. Assim, a escola é horrível, você não tem referência, você não tem mesmo. Só que o que você falou, se você colocar na cabeça que aquilo é passagem, então tá, então essa é a minha realidade, então eu vou me desenvolver dentro da minha realidade. E foi o que eu pensei. Então, na época, eu pensava muito, olha, eu não posso aceitar essa realidade. Eu ia no ônibus, assim, pensando, não quero essa vida nunca mais. Então, com 18 anos, eu comprei um carro, me endividei inteira. Eu vou ter um carro que eu não vou andar de ônibus, eu não aceito trabalhar no ônibus. E assim, eu peguei o carro, bati até não querer mais, me endividei toda com o carro, mas comprei o carro, porque eu falei, eu não vou aceitar que eu vou viver de ônibus. E aos poucos, você tem que colocar na sua cabeça, né? Eu não quero isso, até você ir pulando. E aceitar que é uma fase. Tá ruim, mas não é o que eu quero. Tem que estar muito na sua mente. E a nossa mente é o que domina, né? E é engraçado que hoje em dia eu vejo muito a nova geração, não que a nossa geração não seja assim, mas o pessoal quer algo assim, tipo, pronto. Exato. E perto. Ah, que nem você falou, era longe da minha casa. Eu imagino que o Iguatemi, que é na Zona Sul, eu não sei onde você morava, Nossa. mas provavelmente não era no bairro do Iguatemi. Obviamente eu não morava lá. Não, então, era pertinho. pegava não sei quantos ônibus. É. Que isso aconteceu comigo também. Eu morava na Zona Leste e eu trabalhei já na CEA do Iguatemi e também eu estudava na Rebouças. Nossa. Era 3 horas de ônibus e ônibus lotado. Então, assim, hoje as pessoas acham que vai ser fácil. Não é fácil. É muito difícil, mas é isso. É um tempo que você tá lá. E é um tempo de aprendizado total da vida, né? Até pra você depois dar valor e falar assim, hoje eu tenho meu carro. Ai, graças a Deus. Né? Ainda às vezes me desloco 1, 2 horas, mas, pô, pelo menos eu tô de carro. Conforto. E vai crescendo. É um caminhar que a gente tem na vida. Não, eu acho que é fundamental. Até porque isso que faz a gente criar força, né? Então, toda vez que eu olho e penso assim, tá difícil, tá ruim. Mas aí eu lembro, nossa, já teve muito pior. Então, assim, não tinha recursos antes, não tinha nada. E eu dei certo. Então, por que eu não posso dar certo agora com um probleminha, assim, básico? Porque eu falo, é muito fácil chegar todo bonito, tudo arrumado, num carrão, no cliente, e tudo bem, fazer uma grande negociação. É simples. Ele não quis. Deu errado. Tá, esse é o seu problema, esse é o seu desafio. Não é assim, como eu vou chegar lá, quantas horas... Eu até brinco de ter uma carteirinha pro lojista de shopping pra sentar no ônibus, porque você passou 12 horas em pé. Verdade. E você chega lá no ônibus e fala, senhora, eu sei que você também precisa, mas eu também. Me ajuda. Era muito triste. Então eu falava, gente, 12 horas. E aí são 2 horas até o próximo, até chegar em casa, até o próximo ônibus, até o trem. Então, assim, era muito difícil. Aí tinha que estudar, tinha faculdade. Então é muito cansativo, né? Eu não sei nem como é que eu
aguentei. Hoje em dia, pra ir pra academia, eu fico com preguiça. Eu falo, nossa, mas tanto que eu já aguentei. Eu não sei como é que a gente vai, mas dá certo. Não, mas eu lembro, no meu tempo de shopping, eu deitava e dormia na faculdade. Você não vive, você não conseguia, come. não tinha força pra estudar. E fora a comida, né? Que você às vezes não tem o dinheiro, você não tem a comida, só que você tem que estar horas e horas em pé. Então, assim, já aconteceu comigo há muito tempo, mas não foi falta de dinheiro, foi falta de responsabilidade mesmo. Porque o meu foco era tanto vender, era tão insana com isso, que eu já desmaiei dentro do shopping. Por conta de ir no shopping quando eu era gerente, porque eu não comi. E eu não me toquei, que eu não tinha comido, e já tinha passado sei lá quantas horas, e eu tava atendendo, e eu comecei a ter uma dor de cabeça. Nossa, que dor de cabeça. Aí eu encostei assim, e aí uma vendedora, você tá bem? Você tá bem? Eu, não, tá tudo bem. E aí eu, não lembro mais. Desmaiou. Eu lembro de estar depois numa salinha, gente, que vergonha, tinha um monte de cliente na loja. E a venda saiu. Eu era muito fissurada. Hoje eu vejo que, assim, foi bom e é ruim, né? Hoje eu sei dosar, mas eu não sabia. Eu me sentia culpada pra folgar. Eu já trabalhei nem uma louca, e aí eu tinha uma folga. Ai, que droga, eu vou folgar e eu não vou vender, e quanto vai dar? E a loja precisa bater meta. Então, eu me sentia muito culpada. E nisso era muito ruim. Porque o trabalho me sugava muito. A minha felicidade era no trabalho. Tanto que isso refletiu tudo hoje em dia. Eu falo, quando você empreende, todos os seus monstros aparecem. Verdade. Então, assim, tudo que você tem como um problema, quando você começar a empreender, você tem que estar preparado. Porque ele vai vir que nem uma avalanche. Então, assim, eu tive que começar a fazer terapia, coisa que eu não fazia. Porque eu não entendia porque isso era um problema, porque eu tava assim. E aí, eu comecei a entender que tudo veio através de eu ter alimentado que o trabalho era minha felicidade. Então, se o trabalho era minha felicidade, como que eu ia empreender e dar certo? Se desse errado, aí qualquer coisinha que dava errado, eu tava triste. Eu não queria viver. Alguém me tira daqui. Só que todos os seus monstros vêm. Então, se você tem medo, se você tem ansiedade, tudo que você tem vai acontecer. Prepare-se para empreender. E aí, você tem que encarar, né? Então, a sua mente, ela tem que ser muito boa, muito forte. E até atualmente, eu treino bastante a mente. Eu, depois de um tempo, tive uma psicóloga muito boa. Eu indico todo mundo para fazer da mente, né? Que faz o seu cérebro trabalhar as coisas boas. Porque o nosso cérebro, ele tá acostumado a procurar conforto. Então, assim, disciplina, não quero. Não sei. Porque o conforto é bom. Então, aquela dúvida é confortável. Você já sabe para onde vai te levar. E o que é desconfortável é o que você não quer fazer. E todas as vezes que você faz alguma coisa desconfortável, você atinge uma coisa que você não esperava. Você fala assim, poxa, vocês, empreender num podcast, assim, será que vai dar certo? Você pode conhecer pessoas, pode atingir coisas muito maiores que é desconfortável pra sua cabeça. E o primeiro dia ruim, ou o primeiro mês ruim, semana ruim, você já, não quero, porque é confortável não querer. E aí você fica trabalhando isso. E aí eu não sabia, né? Tem uma coisa nova pra mim. Tem truques que você pode fazer com o corpo, com a mente, que faz o seu cérebro trabalhar o pensamento. Então, o seu subconsciente fica o tempo inteiro trabalhando o contrário do que tá vindo. E aí, isso faz com que você não se abale. Tipo assim, não tem nada a ver, eu não sou essa pessoa, isso não tá acontecendo comigo, porque eu tô um dia bom. E é muito difícil a gente manter isso. Hoje, né, com estrutura, como eu falo, é diferente. Lá atrás, tinha que chorar quieta. Hoje, você pode chorar com alguém, pode entender o porquê, então é diferente. Mas toda a experiência que você teve, entre aspas, negativa, também, agora que você tem uma condição financeira melhor, te dá suporte para procurar uma ajuda. Porque, de repente, às vezes a pessoa começa... Eu tenho alguns filhos de amigos que têm uma condição muito boa. Então, a pessoa tá começando a trabalhar agora com 30 e poucos anos. Ela vai começar a descobrir os problemas dela com 50. A gente que começou... Até ela se desenvolver. Com 17, com 30, você fala... Bom, agora eu tenho dinheiro para pagar alguém para me ajudar. Verdade. Né? Ajuda muito, né? Então, ajuda muito. Mas qual que você acha, assim, que foi o seu principal desafio para desenvolver equipe no shopping? Porque eu já trabalhei no shopping também, como eu falei. E é um pessoal, assim, é uma galera muito jovem... É uma galera que não tem muito comprometimento, porque é jovem, enfim, sai dessa loja, vai pra outra, tipo, dane-se. É exatamente isso. Quais foram os insights, os aprendizados que você teve? Como que você conseguiu contornar essa questão? Então, na verdade, pra ser muito sincera, eu acredito muito que foi Deus. De verdade, eu acho que Ele coloca a gente nos lugares que a gente tem que estar. É como se a minha vida tivesse que acontecer para a vida dos outros acontecerem. Então, sempre eu passava para minha equipe assim, gente, é o seguinte, eu tô aqui hoje porque eu tenho as minhas questões, o meu propósito, mas a minha função aqui é impactar a sua vida. Então, assim, quem vai te dar essa oportunidade que você tá tendo hoje?
E assim, eu brigava mesmo com o pessoal. Então, assim, chegava atrasado, alguma coisa porque tava em festa. Eu falava, muita gente é pai, né? Você é pai. E eu desse tamanho, né? Você não tem vergonha, não? Chegar a esse horário de luta, você não precisa nem vir. E eu, assim, eu era ruim mesmo, assim. Não sabia que isso. Não, foi sem querer, eu tava numa festa. Eu falei assim, não tem vergonha? Você é homem. Você é o cara que tem que sustentar a sua família. E você tá atrasado, você não tá chegando. E aí, eu sempre reforçava muito pra eles que eu estaria ali como amiga. Que talvez aquela situação nunca ia acontecer pra eles se fosse outra pessoa. E eu sempre pensei em puxar todo mundo junto. Então, eu fazia um estoquista se tornar vendedor. E de vendedor se tornar subgerente e virar gerente. Uma caixa que não queria nada com as vendas. Fulana, ganha mais. Isso é o futuro. Então, assim, acho que a inconformação com a sua realidade é essa. Mas você tem que mudar. E isso inspirava muito o pessoal. Então, quando eu trocava de loja, eu quero ir pra loja da Bianca, não sei o que lá. Gente, bora, não tem o que fazer, porque a vida é assim. E eu acredito que a pessoa que estava acima de mim, quando eu comecei, foi que me inspirou primeiro. Então, eu acho que a gente inspira, assim, as pessoas com as nossas decisões. Então, eu ter decidido que era importante, o que eu fizesse lá impactaria na vida deles, eu acho que ajudou bastante a me desenvolver e fazer eles quererem. Então, assim, eles iam porque eles queriam. Tinha funcionário meu que, do nada, começava a arrumar todo o estoque. Aí, alguns amigos, gente, como é que você consegue isso? Eu falei, não sei, é porque ele sabe que é bom pra ele. E, assim, às vezes eu ia lá e fazia junto, sem eu precisar fazer. Então, muitas vezes eu entendi, né, porque eu tinha muito estudo. Apesar da gente ser do shopping, é muito treinamento, né? Então, tinha muito treinamento de liderança, de equipe, eu tentava absorver o máximo. Então, eu via que a líder tá junto, então eu tenho que estar junto, tem que sofrer junto. Então, o líder tem que estar colado. E isso fazia as equipes se desenvolverem. Então, isso ficou muito forte em mim. Então, eu também saía muito com o pessoal, levava pra festa, mas assim, não era uma coisa muito legal, porque você acabava misturando. Mas eu era muito jovem. Então, eu não entendia muito essa mistura, é o que não é legal. Hoje, eu vejo que se eu pudesse voltar lá atrás, mas lógico que a gente aprende, eu não faria, mas a gente aprende com a maturidade. Então, eu sei que a gente tem que estar junto, mas não tão junto, né? Não dentro de casa, porque isso acaba tirando aquele elo, né? Que você está construindo com a pessoa. Tanto que hoje eu tenho amigos da época do shopping, que são meus amigos mesmo, assim, pessoais, até hoje, que eles falam, nossa, você mudou a minha vida. Hoje tem coisa que você falava lá atrás que dá até hoje. E a gente, assim, conversando aleatoriamente, mas faz muita diferença mesmo. Legal. E agora conta pra gente aí essa mudança repentina de... Não, mudança total. De shopping para uma das maiores franquias do Brasil. Como que foi isso? Foi muito desafiador. Mas, como eu falei, né, com 19 anos já tentei comprar uma franquia. Eu sabia que estava no meu sangue. Uma hora ia vir. E aí foi quando surgiu uma oportunidade, né, que eu vi que uma pessoa me viu diferente. Então, assim, eu não sou... Assim, porque fica alimentado, né, gente? Eu sou um vendedor do shopping, pra mim isso não é possível. Apesar de eu me achar muito dentro de mim, mas a gente fica meio assim, retraído, né? E aí eu vi que uma pessoa enxergou uma oportunidade. Não, você tem todos os requisitos pra entrar. Eu, todos. Eu, então tá. A gente às vezes não enxerga nem mais quem a gente é, né? Conforme o tempo, porque eu já tinha um salário bom, eu já tinha um carro legal, eu já tinha experiência com vendas, eu já queria empreender. Então, assim, eu realmente tinha tudo pra entrar. Só que às vezes eu acreditava que aquilo não era pra mim. E aí uma pessoa, né, me conheceu, me abordou, me ofereceu a proposta e viu que eu tinha isso. E aí foi quando eu comecei todo o processo, né? E aí eu vi que ia ser uma loucura. O que eu tô fazendo? Assim, na minha cabeça eu ia ser CLT num novo trabalho. Quando eu percebi que era a compra de uma franquia, foi meio tarde demais, não tinha como voltar atrás. Gente, eu tô comprando uma franquia. Então eu falei, assim, pra minha mãe eu não contei. Mãe, trabalho novo, coisa nova. Não falei, porque eu falei, eu preciso que dê certo. Minha mãe falou, você tá louca, menina? E aí, eu tinha 20 e poucos, eu acho que eu tinha 25 quando eu comprei. E aí, eu comecei e falei assim, bom, eu sou nova, né? Eu já vi que os desafios vão ser grandes, porque não era o que eu fazia, não tinha nenhum conhecimento, assim, zero. A única coisa que era familiar pra mim era sentar na frente de um cliente e fazer uma negociação. Isso eu dominava. Agora, o resto, o que eu ia negociar, o que ele ia me perguntar, o assunto, eu não sabia. E assim, não é só saber vender, é saber ser empreendedor. Então, assim, cuidar de coisas, notas,
imposto. Então, nossa, é tanta coisa que você fala assim, o que é isso? É um mundo completamente novo. Você não tem mais ninguém te segurando. Acabou, é você sozinho. E é o que eu uso muito para os meus clientes quando eu tô atendendo, né, atualmente. Porque eu atendo muito empresário, né? E eu falo, olha, você precisa se proteger e se planejar financeiramente, porque ninguém tá segurando você. Então, assim, você não tem mãe, você não tem pai, você não tem sucessor, seus filhos não fazem o que você faz, você não tem nada. Nem tem governo. Você já parou pra pensar que é só você? Ou você se planeja, ou ferrou. E aí, todo o nosso legado que a gente vem construindo pode ser perdido por uma besteira que a gente não planejou. E a gente viu muito isso na pandemia, né? O quanto se planejar é importante. Empreender é muito legal, é muito maneiro, todo mundo gosta, mas e os impactos de empreender? Onde eles estão? Então, ter uma educação financeira que eu não tinha, hoje eu vejo que, poxa, como é importante saber disso lá atrás. Porque você se planeja, né? Você monta um caminho. Olha, eu tô empreendendo, eu tenho um tempo para lucrar aquele valor. Por um tempo eu não tenho lucros meus, eu não posso luxar. Então, mas é muito difícil, porque você tá com a cabeça... Sim. Estou num novo trabalho, é meu salário do mês. Não é seu salário, seu faturamento. Então, começa a mudar tudo na sua cabeça. E aí, com o tempo, eu fui vendo que era um mercado muito novo, pra mim, muito. Então, eu tive que estudar bastante. Então, assim, o estudo realmente é algo que tira... O conhecimento tira a gente do zero, né? Então, assim, eu estudar o assunto me fez... Pronto, era só o que faltava. Então, vamos estudar isso. Então, eu passei muitas horas estudando, continuo estudando, né? Não paro de estudar nunca. Porque toda hora surge uma coisa nova, surge uma pessoa nova, um assunto novo. Então, estudar muito, né? Foi a primeira coisa que me fez entrar nisso. E depois que eu comecei a pegar bastante o que era, como era e tudo em volta que envolvia aquilo, eu comecei a andar. Então, eu falei, no começo, assim, eu sabia vender, então eu saía falando o que quisesse falar. Até eu começar a entender, poxa, isso aqui... O cliente me perguntava e eu falava, a gente vai tirar essa dúvida depois. Aí eu estudar o que era a dúvida, pronto, essa dúvida chegou. Então, assim, sempre você se manter... Porque a sua autoconfiança, ela vende. Então, assim, você tem que saber ter confiança. Lógico, você não vai mentir, mas você também tem que saber o que você vai falar. Então, eu sempre me preparava para aquele cliente. Então, eu vou num cliente, o que ele tem? Ele tem esse patrimônio, ele é assim, ele é assado. Eu vou estudar um pouco sobre ele para não chegar lá bobeando. Então, eu sempre procurei estudar. Então, estudar para você poder sair. E aí, foi indo. Mas é um mundo completamente novo. Hoje, eu tô muito familiarizada, mas é totalmente novo. E como que funciona esse planejamento? O que vocês fazem exatamente? Então, na verdade, a gente monta um planejamento financeiro na vida da pessoa, né? Então, basicamente, a ferramenta que a gente usa é o seguro de vida. Mas ele é utilizado para muita coisa. E aí, qual que é o objetivo? Levar para as pessoas uma dignidade. Então, assim, às vezes a gente não tem por falta de informação. Lá atrás, nossos pais, nossos avós, todo mundo atrás não tinha essa opção de saber, não vinha até eles a informação. E hoje chega para todo mundo. Então, a gente só não... Hoje, depois da pandemia, todo mundo escuta sobre guardar, CDB, investimentos, é um assunto que fica pipocando por aí. Só que as pessoas hoje têm essa informação, elas não vão atrás, elas sabem que estão lá, tá lá, fluindo, mas ninguém vai atrás de saber o porquê disso, né? E hoje, o nosso trabalho, na verdade, é trazer essa informação. Então, se eu consigo levar até você, através de uma reunião, o que é, como é, eu trago a informação, eu tô te conscientizando do que seria. Então, é uma venda muito difícil, porque primeiro eu preciso ensinar a pessoa o que é o que ela precisa, para depois ela comprar e criar o desejo de compra, porque ela tem que entender primeiro o que ela precisa, que lá atrás ninguém ensinou ela, então é um desafio gigante, é só 8% da população brasileira tem seguro de vida. Então, hoje em dia, que faz muito mais do que só morte, é o seguro em vida. E o resto, por exemplo, em outros países, por exemplo, Estados Unidos, 98% das pessoas têm. Caramba, então, é uma diferença bizarra. Gigante. Então, você fala assim, por quê? Porque lá tem educação financeira desde pequenininho. Um filho nasce, o pai já coloca nele, porque faz muito mais sentido ele já ter novo, porque a ideia é que ele termine, que ele construa alguma coisa, que nada abale ele. É uma escadinha, né? A gente tá construindo. Só que embaixo, como eu falo, não tem nada segurando. Então, a gente precisa estar protegido, né? Então, é que nem o seguro do carro. Aqui no Brasil, o pessoal tem muito consentimento para seguro do carro. Então, para que você entra no carro e coloca o cinto? Segurança. Às vezes a pessoa vai falar, não sei. Pra que eu vou colocar? Ué, porque você sabe se você vai bater? Você tem certeza? Mas por que você tá colocando? Porque você sabe que se bater, o impacto é forte. Se eu não tiver de cinto. Então, é a mesma coisa de um planejamento. Se acontecer, pode não acontecer. Mas se acontecer, o impacto que vem é muito grande. Então, uma doença...
Deus me livre ter um câncer, Deus me livre passar por alguma coisa. Como que vai ser? É muito ruim. Mas e o impacto? É muito ruim até onde? É ruim, não vou ter dinheiro? É ruim, vou parar minha profissão? É ruim o quê? É ruim, vou perder tudo? Vou vender tudo? Então, você tem que ter um planejamento financeiro. Então, a ideia é conscientizar as pessoas de se planejar financeiramente. Falta conhecimento para o brasileiro. Com certeza. Porque as pessoas só começam a se preocupar com isso com 60 anos. Exato. Eu acho também por causa da nossa previdência, alguma coisa assim, que às vezes a pessoa nem paga, mas acho que fica no mindset dela. Porque lá nos Estados Unidos você não tem direito a nada, né? Assim, de previdência, do governo e tal. Então, agora aqui... A gente se prende ao INSS, né? Então, muita gente me procura por essa questão. Eu quero me aposentar, quero fazer o recolhimento. Você não fez a vida inteira, procura fazer outra coisa. Uma previdência complementar, um outro tipo de planejamento, porque vai lucrar muito mais do que a própria previdência mesmo em si. Bia, e você falou do cliente que ele precisa de uma conscientização mesmo. Quanto tempo, em média, dura essa jornada do cliente? Entre você apresentar um trabalho, apresentar para ele a ideia. É lógico que tem gente que já tem esse mindset instalado e fechar uma venda. Eu pergunto isso porque até tem uma pessoa em comum... que a pessoa liga para você 100 vezes, né? E ainda mais quando você trabalha com pessoas de maior poder aquisitivo, isso é a morte para você perder um cliente. É você torrar a paciência do cliente. Esse é o problema do vendedor, né? Você fica manchado pelos outros. E é horrível, gente, assim. Não, são 2 reuniões. Então, geralmente, é uma reunião para eu te conhecer, te apresentar o que é, você ver se faz sentido, você me passar a sua estrutura de vida financeira para eu poder trazer numa outra reunião algo que tenha sentido para você. Então, a gente fala de venda baseada na necessidade. Então, não adianta eu vir com, olha aqui, a gente tem 3 planos, qual você gosta? Eu não sei qual que encaixa para você, o que não encaixa. Se eu não te ouvir, não te escutar, não desenhar dentro do que é para você e trazer, olha, isso aqui é para você porque você tem essa despesa. Você tem esse problema de inventário. Então, você precisa desse seguro. Por exemplo, quem não tem filho, para que eu vou colocar seguro milhões de morte? Não tem quem deixar, não tem dependente financeiro. Então, assim, você tem que entender quem é a pessoa. Então, pelo menos 2 reuniões. Isso de ficar ligando é insuportável. Eu acredito que muito vendedor deve passar por isso. Eu acredito que é muita ansiedade, né? O desespero, ele faz isso com as pessoas, né? Eu vou sair ligando. De bater meta. Mas assim, isso irrita o cliente. Então, assim, se coloca um pouquinho no lugar do cliente. Você ia gostar de ser atendido por alguém chato? Porque assim, você pode ser incrível, o produto que você tem pode ser maravilhoso, só que a sua chatice antes foi tão grande que eu não quero nem te receber, eu não quero nem saber o que é. E assim, pode ser mágico, mas eu não quero te ouvir. Porque você cria isso com a pessoa. Então, eu entro no primeiro contato. Eu não pode falar? Está ocupado? Tudo bem, a pessoa está ocupada, tem uma vida. Sim. Então, assim, posso falar mais uma vez? Posso. E se a pessoa, olha, obrigada, eu não tenho interesse, então tá bom. Se você não tem interesse, tá tudo certo. Só que eu acho que vai muito de como você fala. Então, assim, por exemplo, eu só trabalho por recomendação. Então, eu só atenderia você se você me recomendasse. Então, eu ia falar assim, oi, tudo bem? Ela me recomendou, me pediu pra falar com você. Ela sabe que você é uma pessoa assim, porque aí você cria uma conexão. Olha, você tem filho, ela me falou da sua filha Ana, não sei o quê. Ela é uma gracinha. Aí você começa a te mostrar a pessoa que você é uma pessoa normal e que ela vai pensar o quê? Se a pessoa que eu confio, amigo, falou da minha vida pro outro, então é uma pessoa que eu posso receber dentro da minha casa ou dentro do meu escritório. Não é uma pessoa chata. Só que tem gente que quer ser robótico, né? Liga. Não, mas pode me atender? Não, mas pode me atender? Mas só um minuto. E já vem com um monte de pergunta, um monte de texto. E você consegue ligar? Porque hoje em dia tá tão difícil as pessoas atenderem o telefone. Gente, eu acho que as companhias essas companhias telefônicas estão acabando com a gente. Porque assim, eu mesma bloqueio as ligações. Eu não atendo ligações. Eu falo, gente, eu sou uma vergonha. Porque assim, eu bloqueio e eu ligo. Então assim, muitas vezes eu mando mensagem, mas eu não gosto. Porque como a gente fala, a mensagem ela é fria. Então assim, eu só mando oi, tudo bem. Aí a pessoa, quem é? Então, a fulana, sua amiga, pediu pra eu falar com você. Então, você vai tentando, assim, criar levemente um ela. Mas sobre o quê? O que é? Não tem interesse. Mas você não ouviu. Deixa eu te
falar. Então, assim, a não ser que você tenha essa abertura, eu vou pela ligação. Mas aí, o que a gente faz muito, né? É uma técnica até dentro da nossa franquia, que o recomendante ligue para a pessoa avisando. Então, assim, é muito importante você focar no seu cliente. Olha, avisa o fulano que eu vou ligar, senão você no telemarketing vai ser chato. Então, esse negócio de avisar ajuda muito. Porque aí ela tá meio que esperando a sua ligação, a sua mensagem. Mesmo assim, vai muito de você. Porque você vai encarar aí de tudo que você puder imaginar. Mas daí vocês pedem para os clientes a recomendação. Sim. É porque depois de um tempo que você vai construindo, você vira recomendável. Então, as pessoas te procuram para passar o seu contato para fulano ver esse assunto. Então, é isso que a gente tenta construir lá. Construir uma autoridade onde você seja recomendável. Não só você peça recomendações. Então, por exemplo, quando eu comecei, beleza, meus amigos, algumas pessoas ali. Só que depois que eu ganhei o prêmio... Aí fui para outro país, receber. Aí pronto, nossa, o que é isso aí que você faz mesmo? Falei, poxa, mas já te apresentei umas 3 vezes. Sim. Não, mas agora eu queria saber o que é. Aí você fala, olha só, gente. É a autoridade que muda. É a autoridade, resultado. Tipo assim, às vezes a pessoa, um amigo, você fala, tá começando um negócio novo, será? Esse negócio é bom? Será que dá certo? Até você falar, não, fulano, olha aqui, ó. Deu certo. Às vezes é o seu próprio amigo, que você já falou várias vezes, né? E a pessoa tem totalmente o perfil, ela faria, mas sei lá, é com você. Então, mas é natural. Né? Tudo que a gente empreende, a gente já tem que ter essa consciência que as pessoas em volta, elas não vão comprar de você. É verdade. Infelizmente, assim. E é muito triste saber disso. Porque, assim, é um choque. Eu perdi amigo. Tinha gente que eu não queria falar nunca mais. Eu falei, não acredito que o fulano não vai nem me ouvir. Porque, assim, o direito de dizer não, eu até entendo. Mas eu nem ouvi. Não tem tempo pra você. Não quer saber. Procura uma outra pessoa. Isso é muito ruim. Não, isso é o pior. É quando a pessoa... procura um outro. Pra fazer a mesma coisa. Acontece eu não acredito, muito. Jesus. Não, é muito triste, né, Acontece gente? muito. E às vezes sua melhor amiga. Sim, tipo... é gente muito próxima. Muito próxima. Você fala, não, próxima. poxa, você é meu... Não, a minha melhor amiga mesmo, coitadinha, eu tenho até dó. Porque eu espremi ela, eu falei, é o seguinte. Ou você me ajuda ou você morre. Você não tem escolha. E ela falou, não, amiga, com certeza. E assim, é bom também que a gente percebe que algumas pessoas, elas são muito próximas a gente mesma. Então, assim, ela abraçou totalmente a minha ideia. Não, bora. Saiu vendendo pra mim, saiu falando, divulgando, postando. Então, assim, a minha irmã também gêmea. Então, assim, tive um apoio muito forte dos meus amigos mais próximos. Lógico que teve alguns próximos que também não compraram, não fizeram nada. Mas depois, eles até se interessaram. Mas eu acho que você trazer a verdade pro seu amigo é muito importante. Então, assim, olha, eu preciso disso pra comer. Se eu não vender pra você, eu não tenho dinheiro. Porque agora eu empreendo, meu filho. Então, acho que a franqueza, a sinceridade é também muito importante. Então, antes de você chegar pra vender, só marca de sair com ele. Só marca de conversar e você comenta. Aí você fala, fulano, ou você compra ou você me ajuda com alguém pra comprar. A sua escolha é essa. Tem 2 escolhas. Você pode não comprar, claro. Mas sua mãe, seu tio, seu cachorro, alguém vai ter que comprar. E aí, isso que é muito legal. Você trabalha isso no amigo. E só que se ele é seu amigo de verdade, você chegou com uma abordagem tranquila, pode dar certo. Se você chega muito assim, obrigando a pessoa, querendo marcar uma reunião, a pessoa fala, conheço você quer marcar uma reunião. Então fica muito assim, muita sede ao pesado. pote, às vezes, né? Muita ansiedade. É verdade. Mas e aí, vamos supor, você apresenta o projeto pro cliente. E o cliente, muitas vezes, nem tem ideia de quanto isso vai ficar. E aí que vem a surpresa. Então, e aí vem a surpresa. Exato. Aí você fala, olha, fica assim, assim, assim. Eu acredito que é um orçamento, enfim, um plano que você traçou que você pode reestruturar de acordo com a vontade do cliente. Mas, com certeza, tem alguém que fala, isso não é pra mim. Tem ou não? Muito. E assim, o que é engraçado... é que depois que você trabalha muito com vendas, você começa a perceber que, com o tempo, cada pessoa tem uma objeção diferente. Então, você começa a entender que você trabalha de pessoa com pessoa. E tanto faz o produto que você está trazendo, é uma pessoa, é um ser humano. Então, eu acho que isso também muda muito. Então, por exemplo, fulano, eu brinco que eu levo o boleto com chocolate, olha, vai vir o peso, mas vai vir o doce. Então, eu tento entender quem é essa pessoa. Então, se ela fala pra mim, Bianca, tô ferrado, não tenho dinheiro, posso pagar tanto, dá pra encaixar isso? Então, eu acho que a conversa com a pessoa tem que ser muito franca também. Você não pode se impor a mais que a pessoa, olha, eu trouxe um produto, isso aqui é pra você, você não quer, então tchau. Você não gostou, isso que seria o ideal. Não, fulano, o ideal é não pesar no seu bolso. Então, se tá pesando, então não é aqui. O
que tá acontecendo? Não, é porque eu tenho isso. Aí, às vezes, a pessoa conta coisa que você fala, a pessoa chora, conta a história da vida, que eu tenho um filho de outro casamento, e eu banco, e você fala, meu Deus. Aí você começa a pegar várias histórias, e você fala, poxa, aí agora você tá entendendo. Então, você entra nessa conexão de pessoa com pessoa, então, tanto faz o produto que você vai vender, é realmente uma conexão, então você consegue trazer uma tranquilidade pra pessoa no valor. Lógico que, óbvio, não é uma coisa de R$1,99, não é uma coisa tão baratinha. Sim. É um planejamento, mas ele sempre vai se adequar dentro do que a pessoa pode pagar. E se ela não poder pagar, não é o momento dela. Só que seguro é que nem se a gente tivesse uma bola de cristal e pudesse falar, eu vou comprar quando acontecer. É aquilo. A gente sempre fala, a gente não tem concorrente. Não, você pode comprar na seguradora X, mas não é um concorrente. O nosso concorrente é sempre um imprevisto. Então, ele pode chegar antes de mim. Tá bom, hoje eu tô te atendendo, tudo bem, você não quer, você não pode. E amanhã você tem um diagnóstico de uma doença. Então, assim, aí depois, agora que a seguradora que não te quer. Então, aí, ninguém vai fazer seguro em carro batido. Então, assim, não tem como voltar e fazer seu seguro. Já era. E isso que começa a questionar a pessoa. Só que aí, né, entra todo um trabalho de a pessoa pensar, não, o brasileiro jura que nada vai acontecer com ele. Não, eu não vou ficar doente. Eu não vou ter isso. Eu não vou ter aquilo. Nada vai acontecer comigo. E, realmente, nada pode acontecer com você. Mas concorda que se você não morrer, você vai envelhecer? E aí, quem vai pagar suas contas da terceira idade? Porque isso pode voltar para você como um complemento de aposentadoria. Também pode ser um planejamento de resgatar lá na frente. E aí, a pessoa, como você falou, não tem esse conhecimento. Eu tenho o INSS. O INSS vai te pagar... Você vai lutar, brigar por um salário mínimo. Porque essa é a sua realidade. Sim. Um salário mínimo não mantém você. Só, acho que 6% da população vive com o mesmo padrão de vida na terceira idade que tinha lá atrás. Então, você não vai manter o mesmo padrão. Pode ver, pessoas idosas dependem de um filho, depende de um neto... Depende, a aposentadoria não paga tudo. Se ele conseguiu se aposentar e deu tudo certo, não paga todas as contas se ele ficar doente, se ele precisar de um plano de saúde. Então, assim, não sustenta o mesmo padrão de vida. E se você não planeja lá atrás, mas lógico, uma pessoa de idade hoje não tinha, talvez, aquela informação lá atrás. E aí que muda, né? Então, conscientizar o jovem é a pior coisa. Porque o jovem tá, assim, vivendo a vida. E aí eu falo, né? Meu maior desafio é atender jovem. E eu sou jovem, mas eu lá atrás era essa pessoa. Eu não me atenderia. Eu brinco, gente, as pessoas me perguntam, eu não conseguiria vender pra mim mesma lá atrás, porque eu não tinha essa visão. Jamais, assim, não conseguiria entrar na minha cabeça que ia acontecer isso. Então, realmente, é uma coisa que vem lá de trás. Vem dentro de casa, vem da escola, vem de muito, muito, muito atrás. E aí, com o tempo que as pessoas vão melhorando isso. Incrível. E agora, conta sobre o seu projeto de educação financeira, que você falou que tem feito, como que está sendo. Então, né, atualmente, conforme eu fui atendendo, fui vendo esse mundo, fui percebendo que é muito atrás onde a informação não vem. Então, eu pensei, poxa, e se eu conseguir trazer de graça essa informação, como uma palestra, alguma coisa diferente. Agora eu tô começando a tentar usar as redes sociais. Então, sei lá, usar a minha irmã, que ela também trabalha com isso. Então, a gente falar de um jeito mais engraçado. Tentar trazer para o público jovem, né, que já tá ali, que ainda tem um futuro e ainda dá tempo de se conscientizar. E trazer nas escolas, de repente, trazer para as pessoas lá atrás, trazer para os pais, de repente, já pensar em fazer para os filhos. Então, eles já teriam essa consciência. Então, a ideia do meu projeto é tentar conscientizar o máximo. Então, a ideia é escolas, né? Palestras, atendimentos em escolas, então, e de graça mesmo, assim, por um dia, né? Que eu consegui do mês, organizar um dia todo de escolas, ir lá, fazer uma palestra, fazer uma conscientização, me disponibilizar realmente a educar as pessoas, porque eu acho que tudo começa na educação. E, paralelo a isso, o pessoal da internet. Então, usar a minha irmã, usar alguma coisa engraçadinha, alguma coisa legal que também consiga despertar isso nas pessoas. E ver lá na frente o que isso pode causar. Bom demais. E agora, gente... Aproveita e deixa as redes sociais. Vou deixar. Já querendo... Assim, né? Tá tudo começando. Uma rede social nova. Tá começando a ser engajada. Mas a minha rede social é... Deixa eu confirmar aqui. É uma rede social nova, mas com muita história, muito insight poderoso. Sim, verdade. Que a Bianca vai trazer, vai começar a postar mais coisas também. É Bia_Miller.
Miller é com M-I-L-H-E-R. Tá. Não é do jeito chique, gente, é do jeito básico. Tá ótimo. Melhor ainda, que é Melhor mais ainda, não tem fácil erro. de decorar. Já aproveita, siga a Bia. Aqui no link da descrição vai ter o @ da Bia. E também, se você ainda não nos segue no canal e no Instagram, já aproveita, já siga, já ativa o sininho e já passa aí pro seu grupo de amigos, grupos do WhatsApp, porque com certeza a Bia dividiu vários insights poderosos que vai ajudar muitas pessoas. E, pessoal, mais uma vez, o podcast é patrocinado pela Vestindo Bebê, maior outlet de roupas de bebê do Brasil. Cristal Bela, a maior moldura de vidro. Hoje ela tem trabalhado muito com arquitetos. Então, tem um projeto aí bem legal. E a FTP Contábil, você que está cansado aí de pagar a alta carga tributária. Então, nós somos especialistas em redução de impostos. E, para finalizar, a Bia vai deixar aí um insight aí poderoso para vocês. Se ela fosse mais nova, o que ela teria mudado? O que ela deixa aí de recado de educação financeira? Então, eu acho que uma maior lição que a gente tem na vida, né? Uma das maiores lições é não desistir. Então, eu acho que, assim, a gente pode se arrepender de não ter feito. De ter feito errado, de ter fracassado. Mas a gente não pode se arrepender de não ter tentado. Então, acho que o não desistir e o tentar, arriscar, vai sempre te levar muito longe. Então, se você pegar forte, que vai dar certo, que eu vou me arriscar, não desiste, né? Eu acho que a gente tem isso dentro da gente, né? Não quero. Não sei. Como é que vai ser? Eu tenho um problema. Não desiste, né? Não toma isso como uma certeza. Sempre insiste. Fala, não, vou fazer, eu vou arriscar, vai dar errado junto. Mas se arrepende de ter feito. Não se arrepende de não ter feito. Bom demais, Bia. Obrigada pela sua presença. Sua história é muito legal. E sucesso aí no seu novo empreendimento, com certeza. Vai explodir, a gente vê no seu mindset, é poderoso. Apesar da sua idade, a gente já vê que vai explodir no mercado, mais ainda. Sim. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui e um prazer ter participado.